Nós estamos de volta com o programa Close Metropolitano. E agora nós vamos falar sobre psicomotricidade relacional com as pedagogas Luciane Moro Rosa e Daniele Moro. Boa noite, Luci. Seja bem-vinda ao nosso programa. Dani, obrigada por aceitarem. Vim falar um pouquinho mais desse trabalho que já tem nome difícil, né? Então, o que é psicomotricidade, Luci? Bom, a psicomotricidade relacional que a gente trabalha, ela é uma vertente da psicomotricidade. A psicomotricidade relacional, ela tem como objetivo desenvolver os aspectos cognitivo, motor e principalmente o enfoque social e emocional. E é um trabalho que a gente pode fazer com criança, com jovens e com adultos também, porque a gente tem várias linhas de atuação. A psicomotricidade relacional ela pode acontecer no contexto escolar, em clínicas e também no meio empresarial. Dani, é uma ferramenta de transformação social, a psicomotricidade? Exatamente. A psicomotricidade, então, por meio, né, da prática que ela atua, ela se torna uma ferramenta de transformação social, principalmente pelo fato do trabalho acontecer no grupo e principalmente no foco que a gente traz nos aspectos de potencialidade mesmo. Então, trabalhar com crianças, jovens e adultos, aquilo que ele consegue fazer, ressaltar e desenvolver, então, autoestima, situações, assim, referente ao desenvolvimento da personalidade de cada um, da autonomia de cada um, e isso, claro, que gera, então, a transformação dos indivíduos, a transformação social. E durante essa sessão, né, de psicomotricidade, valorizam-se as potencialidades dos indivíduos, por quê? Então, realmente, por não ser uma prática dirigida, né, a psicomotricidade, digamos assim, ela é uma prática dirigida. A psicomotricidade relacional, não. Nós trabalhamos por meio do jogo espontâneo, né, os materiais que nós levamos para as sessões. Então, cada um vai poder se mostrar perante o material e perante o grupo. Que tipo de material você Então, são materiais clássicos da psicomotricidade mesmo, como bolas, bambolês, arcos, bastões, que a gente chama que são aqueles macarrões de piscina, tecidos, jornais, caixas de papelão, e por meio desses materiais, cada um vai poder estar se relacionando, então, com o material, se relacionando com o outro, e com o psicomotricista relacional, né? Então, o psicomotricista relacional sempre numa posição de disponibilidade corporal, de aceitação desse indivíduo. Claro que em alguns momentos propõe algumas situações, traz algumas consignas, né, como, por exemplo, situações de confronto, de conflito, de relação de poder. Então, muitas situações a gente vai trazendo para o SEC para trabalhar, então, a potencialidade de cada um. Eu tinha falado com vocês aqui um pouquinho antes do programa começar, estávamos conversando, eu te pedi imagens para a gente, de repente, estar mostrando para o pessoal de casa. E você nos explicou que, de repente, as pessoas não vão entender por que isso, Dani? Exatamente por essa situação de ser um momento de espontaneidade. Então, por exemplo, você imagina uma sala com 20 pessoas e umas 150 bolas. Independente de criança, adolescente, adulto, todos vão poder viver esse momento com grande ludicidade, com um momento de bastante espontaneidade, mas as situações de provocação, por exemplo, que é o que a gente traz bastante, de confronto, né, os grupos que conseguem ter o maior número de bolas. Então, são situações realmente da infância, do brincar, desse jogo espontâneo, e que então às vezes a pessoa que está de fora, sem ter esse pode olhar, não entender, pode não também interpretar de uma essa forma errada, então como isso acontece em SEC. Luci, e quem precisa estar dentro desse programa? Por que a criança, ou adolescente, ou adulto tem que estar participando desse programa? Como eu falei antes, Vera, a psicomotricidade relacional ela pode acontecer em 3 âmbitos. Então, em cada um desses âmbitos, a gente tem um objetivo principal de trabalho. No âmbito escolar, a gente faz um trabalho mais preventivo, ou seja, a gente vai trabalhar o grupinho da sala de aula, aquela turminha, potencializando essa questão da socialização, a aceitação de limites deles, tanto da professora quanto da instituição escolar como um todo. E nesse grupo a gente vai equilibrar as relações, vai ajudar a criança a se expressar mais, aceitar mais a opinião do colega. Então, aquela criança que é sempre um líder e nunca ouve os demais, a gente vai ajustando para que ela passe a aceitar
a opinião dos outros também. E aquela que está sempre tímida no cantinho, a gente vai dando suporte para que ela possa expressar aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja. E lá nos outros âmbitos, os focos são outros. Quando uma criança ou um adolescente é encaminhado para um trabalho clínico, a gente já tem uma queixa da família, já tem uma dificuldade que a gente vai trabalhar sem colocar isso como foco principal. A gente não vai fazer exercícios com essa pessoa para que ela possa se habilitar mais para aquilo. A gente vai trabalhar aquilo que ela tem de positivo para que ela veja o que ela consegue fazer e isso estimule ela a enfrentar as limitações que ela tem. Então, quem está dentro desse programa, ele vai acabar aprendendo a usar os seus limites aí, a ter limite, na verdade. Exatamente, reconhecer o que consegue fazer e aceitar as limitações que tem. E qual é o objetivo clínico